Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar crisântemos azuis. E a palavra que eu escolhi para hoje está no Salmo de número 27, no versículo 14, diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui eu tenho o risco que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br, ou você pode clicar no link na descrição do vídeo, que vai mandar direto para o risco. Eu vou pintar esses crisântemos em tom de azul e eu vou começar fazendo as folhas. Eu coloquei algumas folhas, perceba como elas ficam por baixo do crisântemo. Então a gente faz primeiro, que vai facilitar o trabalho. Aqui eu cresci a folha, mas no teu risco vai certinho aqui, certo? Então vamos começar. Vou usar um pincel número 8 e eu vou fazer essa folhinha aqui para você ver. Eu vou usar o azul marinho, verde pistache e o branco para iluminar. Eu vou começar com o azul marinho. Aqui eu posso fazer assim, ó, uma linha. Esse crisântemo aqui eu vou colocar por cima daquele. Então, quando chega aqui, você não pode fazer isso. Você vai ter que fazer assim, ó. Deixa esfumado. Não deixe uma linha aqui, porque isso vai dificultar depois para você fazer o crisântemo. Bom, deixei essas ranhuras. Esse é o lado que eu vou puxar a sombra. Só isso de azul marinho. Você viu que eu coloquei o traço no meio, puxei para o lado daquela ranhura e coloquei um pouquinho do outro lado também. Agora eu vou preencher o restante da folha, o espaço ali que sobrou, com o verde pistache. Olha que o verde pistache ele não vai ficar puro. O azul marinho vai dar uma escurecida nele, uma quebrada na cor. Eu tô fazendo essa daqui, mas eu vou colocar essa daqui por baixo. Agora que eu preenchi com o pistache, dei uma leve misturada no azul, eu venho com o branco. Não lavei meu pincel, tá? Deixei do jeitinho que tava. Com o branco eu vou dar uma clareada, mas eu não vou colocar assim inteiro toda a bordinha. Eu vou pôr aqui, ó, nestes. Já vou deixar mais clarinho aqui, porque depois aqui vai ficar o escuro da folha que eu coloquei embaixo. Agora pro lado de lá eu vou colocar assim alguns pontos de luz e vou puxar, deixando esse arranhado. Vai ficar assim. Eu já vou fazer o acabamento dessa folha com o pincel 0 e com o azul marinho. Ó, não vou contornar inteiro, tá? Eu vou dando pinceladas. Às vezes para dentro, às vezes para fora. Aqui eu vou passar o risco no meio. Vou fazer umas ranhuras. Nos lugares mais claros, as ranhuras aparecem mais. Um pouquinho pro lado de lá, não vou contornar até em cima. E agora eu vou pegar o branco mesmo e vou fazer um traço bem leve em cima desse azul. Então, assim vai ficar a folha. Eu vou fazer mais uma aqui embaixo, que eu acho que tá um pouquinho mais complicada. Vou fazer essa daqui, ó. Você viu que aquela eu reparti e o lado de cá o crisântemo ficou por cima. Esta aqui eu reparti o contrário, ó, foi
Aqui foi na vertical, aqui foi na horizontal. Azul. Você viu que a ranhura tá pra cá. Você viu que ela tá por baixo daquele crisântemo. Então, nessa área aqui, eu já vou fazer isso, olha. Vou deixar assim, cheio de voltinhas. Eu não vou nem esfumar. Vou deixar preenchido mesmo. A ranhura tá pra lá. Então, eu vou puxar esse azul pra cá. E depois, do lado de cá, eu ponho um pouquinho de azul também. Restante com pistache. Dá uma misturada do pistache com esse azul marinho. Porque senão fica dividido. Daí fica feio quando você usa duas cores. E as duas cores ficam contrastando, divididas. Assim, ó, você misturou. Eu vejo azul marinho, eu vejo pistache, mas eu não consigo fazer uma linha entre os dois. Aqui, um pouquinho do branco, puxo, não põe branco até lá, porque ali tem sombra, né, porque tá por baixo. Desse lado aqui também um pouquinho do branco, faço umas manchinhas para dar uma clareada. Já com o pincel zero, risquinho no meio, umas duas nervuras. E aquele branquinho, alguma coisa de contorno, só um pouquinho. Essa folha aqui, ela tá por trás também. Se você segue aqui, ó, o escuro, você já vai saber que automaticamente nesse lado aqui você vai pôr escuro também. Aqui o clarinho. Eu vou dar uma adiantada nesse trabalho. Eu vou fazer todas as folhas. Aí eu já mostro pra você, pra gente prosseguir. Resolvi mostrar essa folha aqui também, porque ela ficou aqui, ó, meio complexa. Então, eu vou colocar... Aqui eu tenho risco, tá vendo? Eu vou dar uma esfumada pra cima da flor, usando o azul marinho. Aqui vai aparecer um pouquinho mais da folha, então eu vou deixar um buraquinho ali. Aí coloquei no meio o azul marinho, deixei aqui aquela pontinha que eu vou colocar o pistache para dar uma esverdeada aqui. E vou colocar o pistache toda essa borda de baixo. Viu que aqui eu deixo assim esfumado, porque depois a flor eu vou bater o pincel aqui, ó, para puxar para dentro, em cima da folha. Essa parte, então, tem que estar bem pintadinha, mas não pode ter uma linha, porque senão fica mais difícil. Agora, eu vou iluminar um pouquinho aqui. Essa folha, ela tá bem escurinha, porque ela tá bem por baixo, então ela ficou sombreada. Aqui nem vou colocar nada e vou iluminar aqui do lado de cá. Agora, o restante dos acabamentos fica do mesmo jeito. Desse lado aqui não tem acabamento. É só do lado de cá. Porque é só aqui que eu tô vendo a flor, a borda dela. Agora que eu terminei as folhas, eu vou fazer o cabinho. Agora eu peguei um pincel número 6. Troquei de pincel só porque esse aqui tá seco, durinho e tá aparadíssimo. Eu vou usar o azul marinho de um lado só e vou fazer isso aqui, ó. Não é um cabinho muito fino. Então, como o meu pincel tá bem aparado, eu posso fazer a largura dele. Aqui, eu vou morrer com o cabinho assim, não vou levar até o final. Esse cabinho é dessa folha, esse é dessa, e aqui eu tenho um outro cabinho, que também vai morrer por aqui, eu solto o pincel. Mais um aqui, mais um aqui,
e o cabinho dessa folha que vai sair dali. Lavei. Vou passar um pouquinho do verde pistache, assim, ó, em cima, mas não esfregando, colocando. Eu vou dando apertõezinhos. Olha como dá uma iluminada boa. Às vezes você arrasta um pouquinho, às vezes você pode deixar manchadinho. Esse aqui ficou por baixo e esse daqui ficou por cima. Então, eu vou dar uma caprichada aqui, ó, na luz. Depois que secar, isso aqui às vezes some um pouco. Então, eu vou colocar com o pincel zero um pouquinho de branco em cima desse pistache. Não precisa ficar tentando acertar onde está o pistache, mas tenta não colocar assim muito em cima do azul, porque o azul precisa aparecer. Ele é nossa base mais forte. Esse eu não vou colocar porque tá lá no fundo. Vou colocar nesse daqui, ó, que tá mais na frente. Agora eu vou terminar os cabinhos que tem lá em cima, na ponta do risco. Olha só, os cabinhos e as folhas já estão prontos. Agora nós vamos fazer esse crisântemo aqui. Ele é igual a este, só que aqui eu risquei um pouquinho mais de pétalas e aqui eu só coloquei umas pequenininhas ali. Esse daqui eu quero deixar ele mais claro, então eu vou colocar uma sombra de azul cobalto, mas eu vou colocar só um pouquinho. Olha como eu faço. Vou colocar aqui desse lado também. Essas pétalazinhas aqui estão saindo de trás desse verdinho aqui. Não precisa levar até em cima. E aqui embaixo deixa só assim, meio que esfumado. Já vou colocar um pouquinho desse azul cobalto aqui também, ó. Vou dar uma esfumadinha. E agora eu vou colocar o azul celeste. O azul celeste eu já vou usar para fazer a pétala. Olha, eu carrego o pincel de tinta, eu bato ali, ó, em cima do risco e levo para dentro. Aqui embaixo ele tem que ficar um pouco mais preenchido. Aqui pode ficar uma ponta mesmo, mas não deixa uma ponta muito fina, embora não tenha assim é certo, assim é errado, tá? Você vai puxando, você vai formando. Você viu que tem umas pétalas bem compridas e outras mais curtas? Estas mais curtas são as pétalas que estarão na frente. A gente vai voltar realçando elas depois. Se você tem um risco bem certinho, que dá para você ver e dá para você saber da onde que tá vindo a pétala, não é difícil fazer isso aqui não. Você viu que eu segui bem certinho no risco. Aí. Então agora eu vou iluminar isso daqui com um pouco do branco. Eu só lavei o pincel. Estas daqui estão por trás, eu não vou iluminar. Então eu vou iluminar aqui, ó, na frente. Esse tá na frente. Essa tem que ficar na frente dos dois lados. Então eu fiz assim e agora eu vou virar a tinta pra dentro e vou fazer assim. Aqui tem mais uma. Aqui eu posso colocar mais uma. Aqui, ó, tenho 3. Essa do meio, vou deixar mais clara. Você viu que eu bato o pincel na ponta, porque aqui, a não ser que você esteja fazendo para fora, aqui não pode ter muito branco. Vou passar esta por cima desta, ó. E aqui eu vou pôr um pouquinho nessa daqui. Pouquinho. Pronto, essa parte aqui eu já vou deixar assim. Esse outro
eu vou fazer da mesma forma, só que eu vou deixar um pouco mais escuro esse lado de cá. E vou deixar mais claro esse lado. Olha só como ficou. Aqui eu só trabalhei a luz com o azul celeste e desse lado com o branco também, até por aqui, ó. Agora nós vamos fazer esse crisântemo aqui da esquerda que ficou por baixo. Esse crisântemo aqui eu vou usar o azul marinho e vou usar o azul celeste para iluminar. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o azul marinho e vou preencher aqui, ó, esse miolinho. Você viu que eu tenho uma porção de risquinhos aqui, porque a parte de trás, aqui tá o miolo, aqui tá a parte de trás e aqui a parte da frente. A parte de trás, a gente não enxerga a linha, como a gente enxerga na parte da frente. Ali a gente enxerga mais a ponta. E um pouquinho, quando ele começa a ficar aqui do lado, você enxerga um pouquinho do lado da pétala. Aqui você pode fazer assim, ó. Embaixo pra fora, né? Sem preencher tudo. Você coloca a tinta no miolo e vai dando pinceladas, espalhando essa tinta pra fora. Depois aqui em cima, a forma mais fácil que eu achei para ensinar você é assim: coloque a tinta exatamente em cima do risco. Ó, vai fazendo assim. E eu gosto de começar sempre aqui por trás. Aqui ele tem até que ficar preenchido mesmo. Não pode ficar essa linha inteira, então você tem que ir fazendo assim, ó. Vai ficando vai ficando essa meia lua ali, ó. Tá vendo que aqui o risco já é um pouquinho mais comprido. Aqui também deve ter um risco, ó, assim. Bom, até aqui não foi difícil, com certeza. Agora você pega teu pincel aqui, ó, que já tem um que não tá encontrando, não tá fechando ali. E vai com o pincel sujinho, só você dá uma esfumada. Ficou aparecendo o fundo claro, mas não tá o fundo branco. Aqui eu tenho um que sai pra fora. Bom, agora ali não vai secar tão rápido. Então eu vou colocar aqui embaixo e eu vou pegar até um pincel maior, porque esse pincel número 6 aqui tá pequenininho. Peguei um 8, mas ele tá com uma cerda bem gorda, tá vendo? Ele tá parado, mas tá cheio de cerda, então vai carregar mais tinta. E agora eu vou fazer esse movimento. Você viu que eu tenho que seguir as linhas. E outra coisa, eu não vou preencher. Eu coloco a tinta aqui e puxo no sentido que eu vejo a linha. Olha, limpo o pincel. Eu não coloquei diluente, tá? Eu acho que não precisa, porque senão demora muito. Do mesmo jeito que eu fiz aqui pra cima, eu vou fazer aqui para fora. Vou colocando mais tinta, porque aquela tinta ali eu já espalhei pra cima. E aqui, eu tenho esse crisântemo que tá por cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte desse aqui, ó, mais preenchida. Pra deixar ele mais escuro. Depois, quando eu fizer esse, eu vou fazer uma sombra, fazer uma luz aqui um pouco mais acentuada. Aqui já juntei na folha, ó, e aqui também. Agora, aqui, continuo pra cá, de dentro pra fora. Eu acho que assim já tá bom. A minha tinta ainda tá bem úmida. Então, agora eu vou lavar meu pincel e eu vou começar. Eu vou mudar de tom. Eu vou usar o azul Caribe pra fazer a luz desse aqui. Para você ter mais uma opção, pensei nisso agora, tá? Tava com azul Caribe aqui. Esse daqui daí eu faço com celeste. Então, agora eu vou pegar a tinta e vou fazer isso aqui, ó.
eu vou dando pinceladinhas aqui, pinceladinhas curtas e curvas. Você viu que quando chega aqui, eu já tenho que fazer a pincelada inteira. Eu não posso só fazer esse movimento, eu já tenho que trazer um pouquinho mais. Aqui, ó. Essa daqui, então, já posso puxar. Aqui, não traga até embaixo, vai deixando. À medida que você vem descendo, vem chegando aqui, aí você já pode ir deixando um pouquinho maior. Fechamos. Você viu que aqui, ó, eu acompanhei, eu não trouxe aquele até embaixo, eu fui deixando ali. Agora, eu vou bater aqui um pra fora daquele azul. E a gente não pode terminar com esse azul ali, com esse contorno. Aqui, você viu que tem uma linha? Que tinha um risco ali. Ó. Aqui, eu não vou pôr a tinta pra dentro, eu vou virar o pincel pra tinta ficar pra fora. Aqui, mais um. Não traga até embaixo, tá? Porque esses daqui, eles estão por trás. Já posso fazer este. Já posso fazer este. Aqui, ó, eu tô tirando de cima da folha. Lembra que a gente fez a folha e deu uma esfumada? Por causa disso. Se não tivesse esfumado, se tivesse uma linha, agora, quando eu passasse essa pétala, ia ficar dividido. Assim não fica. Aqui eu só vou limpando o meu pincel. O pincel tá carregado de tinta. Essa área aqui é para ficar escura, então eu não vou colocar. Aqui eu já posso colocar de novo. E eu não chego até o meio, você tem que dar um jeito de terminar a pétala. Ó, coloco aqui, carrego aqui e levanto o pincel. Porque esse meio aqui, ele deve ficar mais escuro. Que ali é o lugar onde se juntaram as pétalas. E aqui vou fazer puxando para cá. Esse daqui vou fazer por cima. Aqui no meio vou bater mais um, mais curto. Aqui, ó, agora eu vou batendo alguns mais curtos. Eu gosto sempre de fazer assim, bato um do lado de cá e um do lado de cá, para ficar equilibrado, porque se a gente começa de um lado, pode acontecer de passar do meio, aí fica feio. Então aqui, ó, tá vendo que eu tenho espaço? Eu tenho espaço para pôr mais um aqui. Posso até colocar mais um aqui, ó, um pouquinho mais curto. Depois, mais um aqui, mais um aqui. O do meio, que sempre vai ser reto, sem passar essa linha. Ó, observa aqui, ó, esse bojo tem que continuar. Mais um aqui e mais um aqui. Pronto. Acredito que tá bem equilibrado de pétala. Aqui, ó, nesse meinho, eu ainda posso fazer algumas pinceladinhas menores, mas cuidado para não fazer aqui, tá? Porque aqui eu tenho a pontinha, ó, pontinha desses. Essas pontinhas aqui, elas estão indo lá por trás. Só assim, com o pincelzinho sujo mesmo. Para não ficar essa beiradinha aqui muito acentuada lá em cima. Aí, agora nós vamos fazer esse outro de baixo. Vou fazer para você me acompanhar. Eu vou começar com o azul marinho aqui também. Enfim, essa parte de cima vai ser a mesma coisa. Onde tem essa marcação aqui, eu posso preencher. Aí, depois eu vou fazendo assim, ó. Em cima dos riscos. Crisântemo, você tem que treinar. Não tem como
você fazer assim, da primeira vez e ficar... Eu acho crisântemo mais difícil do que rosa. Porque a rosa você tem uma marcação, você pode seguir pétala por pétala e você não vai se confundir. Agora o crisântemo, se você passar o fundo e você perder a linha, depois você vai fazer do seu jeito. Claro, a gente pode pôr uma porção de pétalas, pode repetir pétala em cima de pétala e a gente vai fazendo, só que cada vez que a gente tenta arrumar, o crisântemo ele vai ficando mais cheio e não tem volta. Ó, aqui é uma pétala que tá por cima, eu não vou nem colocar a sombra. Eu já vou colocar a sombra aqui embaixo. Vou preencher assim e assim, da mesma forma que eu fiz aqui. Lembra da folha que a gente deixou esfumado? Agora eu vou esfumar o azul marinho da flor em cima dela. Olha, agora a gente só bate o pincel e puxa e a folha vai ficar bem por baixo, bem certinho. Esse daqui eu vou usar o azul celeste para fazer a parte da luz. Começo de novo por aqui, dando pinceladas, curvas e rápidas. Posso até fazer isso, ó, passei o pincel todo em cima. Porque o azul de baixo tá úmido. Se ele tivesse seco, o azul celeste cobriria. Ó, aqui a gente já começa a fazer aquelas pétalas mais curtas. Olha como o azul celeste fica bem mais claro perto do azul caribe. O centro dele tá aqui, tá? Aqui, ó, a pétala central. Então, à medida que você vem pra cá, você vem fazendo esse movimento, ó. E à medida que você vem pra cá, você vem fazendo esse movimento. E aqui é a mesma coisa. O do meio pode ficar reto. Esse daqui vem aqui e esse vem aqui. Já começa a fazer essa curva. Pra gente fechar aqui essa boquinha. Dá pra pôr mais um. Aqui eu já tenho uma pétala maior. Não vou trazer até embaixo porque eu posso pôr outra aqui. Eu vou colocar depois que eu fizer essas pétalas de baixo. Essas falhas, elas podem e elas devem ficar aqui pro lado de fora. Não precisa ficar tudo juntinho. Agora eu já vou invertendo, ó, o movimento vai ser esse. Aqui já vou virar pra cima. O que você tem que prestar atenção é que ele tem que ir ficando na forma redonda. Já tô colocando a segunda camada, tá vendo? A segunda camada já vem fechando esses espaços. Carrega sempre o pincel. Aqui saiu um pouquinho pra cima. Vou pôr mais um aqui, só pra cortar ele. Esse espaço aqui, ó, também posso colocar mais um. Coloquei curto porque eu não quero cruzar com esses dois aqui. Inclusive esse aqui eu posso deixar mais larguinho. Viu como arrumar é mais chato? Quando você perde o jeito, vai arrumar, às vezes estraga aquilo que já estava bom. Então é bom pensar antes de colocar a pincelada. Aqui eu acho que já deu. Talvez mais um aqui. Isso, fechou. Não vou colocar mais nenhum. Agora é só mesmo o branco. Tá bem equilibrado. Eu já vou colocar um pouquinho do branco. Aqui eu vejo algumas manchinhas de branco do tecido. Então eu vou voltar com um pouquinho o pincel sujo de azul marinho. Nos intervalos aqui eu vou preenchendo. Agora tá úmido. Eu vou voltar com um pouquinho do azul celeste.
pincelzinho sujo, só aqui. Pra cá, do lado, não pode, é só na parte de cima. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do branco. O branco, você não vai pôr a pétala inteira outra vez. Agora eu pego só um pouquinho de tinta. E é assim, ó, é um toque. Vou deixar esse lado aqui mais claro do que esse. Esse eu quero deixar mais sombreado. Então, eu vou... Opa, peguei muita tinta. Eu vou dando uma iluminada de leve desse lado. E não pare assim também, de uma forma bem lisa, bem no meio. Aqui, ó, tô colocando bastante, tá vendo, né? Tá ficando até um excesso ali. Aí, pra cá, eu venho só usando aquela tinta que eu tinha no pincel. Acabou a tinta, não coloco mais aqui. Aí, eu volto lá. Outra coisa, olha como eu viro o pincel. Aqui, eu tô trabalhando com a tinta assim, ó, pra fora, tá? Aqui e aqui. Quando eu tenho esse movimento, eu trabalho com a tinta pra fora. Agora, quando eu tenho esse... Opa, sujei aqui. Quando eu tenho esse movimento, eu ponho a tinta pra cima. Aqui e aqui. E isso dá diferença, tá? Preste atenção. Estes aqui, ó, a tinta vai sempre pra cima. Esse grandão tá bem na frente, então vai ficar um pouquinho mais claro. Esse tá na frente, esse tá na frente. Esse. Mais alguns aqui. Ó, cheguei no centro. Agora, eu não ponho mais tinta no pincel. Até aqui, eu venho com o pincel assim. Aqui, eu já vou virar o pincel. A tinta vai ficar pro lado de cá. A pouca tinta que tem no pincel, porque eu não vou carregar mais. Pronto. Já iluminei esse, também já ficou pronto. Eu vou iluminar um pouquinho esse daqui que eu fiz com o azul Caribe. Eu vou iluminar um pouquinho essa parte aqui. Ele ainda tá totalmente úmido. Pouquinho de tinta. Começo com o pincel com a tinta pra cima. Eu vou iluminar só esse lado aqui. Aqui tá escuro, porque tá por baixo. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Agora eu vou fazer aquele botãozinho fechado. Agora nós vamos pintar esses botões. Eu vou começar por esse daqui, usando o azul marinho. Aqui, ó, parte de baixo, esfumando pra cima. Agora eu vou pegar o pistache, de cima pra baixo, fazendo risquinho também. Não precisa chegar até embaixo. Aí, com um pouquinho só do branco, eu dou uma iluminada desse lado ali. O cabinho chegou aqui. Isso. Esse daqui eu vou fazer essa parte primeiro. Essa parte são pétalazinhas que estão saindo lá de dentro. Coloquei o azul marinho. Agora eu vou colocar o azul celeste de fora para dentro. Nem vou lavar meu pincel. Já vou colocar o azul marinho aqui embaixo. Deixei esse lado um pouquinho mais sem tinta para poder aparecer mais o verde pistache. Vou iluminar também a parte de cima com um pouquinho do branco. Esse daqui eu já fiz. E agora vamos fazer aquele de lá. Que é do mesmo jeito, ó. Coloco o azul marinho. Vou colocar já aqui embaixo também.
Vou lavar o pincel porque é bem pequenininho esse aqui. Agora eu coloco o azul celeste. Não lavei o pincel, peguei o pistache e vou completar aqui embaixo. Um pouquinho do branco ali em cima do pistache, puxando. Um pouquinho do branco também em cima do azul. Não precisa chegar embaixo, é só para iluminar um pouquinho mesmo, ó, já tá bom. Esse daqui também vou iluminar um pouquinho. Agora a gente espera secar porque eu quero fazer um fundo molhado. E agora, o trabalho totalmente seco, eu vou borrifar um pouco de água no trabalho todo, inclusive assim para fora também. Para você que morre de medo de fazer esse fundo molhado, preste atenção. Eu borrifei a água, o trabalho ficou somente úmido. Não é preciso ter medo. Se você acha que tem água demais, pegue um pano limpo e seco e passe em cima dele inteiro. Eu quero fazer só um pouquinho de fundo aqui. E para isso eu vou usar no pratinho um pouquinho do verde pistache. Tira totalmente o excesso, por isso a gente colocou água, para poder ficar bem suave, não precisar trabalhar com muita tinta. Ó, não tô pegando ali, mas aqui, só na borda, só um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora aqui nesse cantinho. Eu não vou fazer aquele fundo em toda a volta, só mesmo nas entranhas. Eu acho que o trabalho já tá bastante escuro pra gente colocar um fundo aqui maior. Não deixe parado, tá? Você tem que fazer sumir. E um pouquinho aqui nesse cantinho. Tá, dei uma umedecida no Pictot e agora eu vou pegar com ele o amarelo bebê. E com o amarelo bebê eu só vou levar pra fora. Ó, tira totalmente o excesso. Aí vem aqui assim, vai sumindo. Mais um pouquinho. Você tá vendo como eu não passei pra fora? Por aqui, ó, já terminou. Então, é a quantidade de tinta que você pega no pincel que vai determinar aquele fundo pesado ou esse fundo suave aqui, ó. Você sabe para quem eu tô falando, né? Meu aluno. Ali borrou um pouquinho. Então, eu vou usar um pouquinho do verde pistache aqui para dar uma equilibrada. Meu aluno que reclama que não consegue fazer fundo aguado, que fique suave, esse fundo é especialmente para você. Presta atenção. Vai esfregando o pincel até sumir tudo. Aqui, por exemplo, não coloque um monte, coloque só ali pertinho. Finalizando aqui, finalizando aqui. Como tem água, esse fundo ainda vai ficar mais delicado. O que não pode é ficar a marca de onde você parou com a tinta. Você tem que limpar o teu pincel para fora até sumir. Esse aqui já chega, mas eu vou fazer um acabamento aqui, ainda usando o pincel número 6 aparado, um pouquinho do azul caribe, um pouquinho do verde pistache, tá? Os dois no pincel. E agora eu vou colocar assim, ó, manchinhas
folhinhas. Os dois no pincel, misturados. Isso daqui é só para compor um pouquinho. Aqui, ó, nessa parte mais lisa, tô fazendo umas manchinhas. Folhinhas ali. Folhinhas aqui. Essas folhinhas de fundo, assim, você não precisa fazer acabamento. Não precisa fazer cabinho. Aqui eu fiz uma mancha. Eu puxei o pincel 0 e ficou manchadinho. Então eu vou colocar assim, ó, 2 folhinhas aqui, que isso vai ajudar a disfarçar. Uma aqui, uma aqui. Vou pôr mais uma aqui. Isso você pode distribuir como você quiser no teu trabalho, tá? Vou pôr uma aqui para fazer como se fosse meio que uma base, ajudar aqui nessa folhinha que ficou ali muito sozinha. Mais uma sujeirinha aqui. Lembrando que tá meio úmido esse tecido. E no tecido úmido é mais fácil fazer isso aqui. Se tiver seco já não vai ser tão fácil. Vai ficar mais borradinho. Sujeirinha aqui, podia até colocar mais uma. 2, 3. Prontinho, trabalho finalizado. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br, ou você pode clicar no link na descrição do vídeo, que vai te levar direto ao risco. Trabalho concluído e até a próxima aula.